Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma live hoje. Falando com o papai, ouvindo o papai. Vocês estão bem? Tudo certo? Bom dia. Muitas camadas. Muitas coisas acontecendo. Aqui tá brotando caneta. Deus seja louvado. Estão bem? Tá tudo bem por aí? Tudo certo? O Senhor entregou uma palavra hoje. Pra gente. E começou a falar de manhã comigo. E eu falei, Senhor Jesus, Santo Deus. E foi entregando, foi entregando, foi entregando. E eu fui aqui ouvindo. Falei, Jesus da glória. E é um tema sobre libertação, né? Um tema sobre libertação. E o Senhor entregou essa palavra sobre repreender o avanço, sabe? Sobre repreender o intento, a ação do mal. O quanto que o Senhor é quem quebra aquilo que está tentando se estabelecer. Eu tenho pensado muito essa semana e refletido muito sobre as coisas que o Senhor faz. E em todas as coisas que nós vemos sobrenaturais acontecendo, é impossível a gente não ver a mão de Deus, né? É impossível a gente não ver a mão do Senhor sobre nós, né? Tem situações que nós vemos que tudo tem espiritualidade, né? Tudo a espiritualidade está envolvida. Mas tem situações que nós vemos que a gente fala, se não fosse o Senhor mostrar, se não fosse o Senhor revelar, se não fosse o Senhor fazer, se não fosse o Senhor, a gente não conseguiria. Um dia paz do Senhor para todas. Se não fosse o Senhor resolver, se não fosse o Senhor, a gente não estaria nem aqui. E vocês ficaram, né? Acho que contei pra vocês na época, já fazem alguns meses, que o tempo tá passando tão rápido também. Mas eu tive uma questão, né? Espiritual. E foi sobre algo que eu nunca tinha passado antes. Eu estava bem, de repente eu vi que era um levante do inimigo muito forte. Eu iria fazer uma obra também por aqueles dias. E eu tô todo dia aqui com vocês, todo dia ouvindo a palavra, todo dia tem os meus desafios pessoais, como todo mundo tem. Só que aquilo foi uma seta do mal que veio sobre a minha vida. E aí veio com pensamentos que, né, de não vai dar certo, de desesperadores, coisas que eu... E aquilo foi como se fosse quase que um sequestro mental, sabe? Da realidade, de tudo aquilo. Na verdade, quando o inimigo se levanta contra a gente, ele vem para saquear a nossa fé. Ele vem para tentar saquear a nossa fé. Tentar levar aquilo que nós acreditamos, a nossa força, a nossa esperança no Senhor. O inimigo não quer que a gente perca bens. Para ele sabe que isso aqui tudo vai ficar aqui. Ele não está preocupado se a gente vai perder a influência, se a gente vai perder alguma coisa, comprar outro. O que ele está preocupado é em quem nós cremos.
Porque em quem nós cremos está relacionado a para onde nós vamos. A nossa fé, as nossas renúncias, a nossa dedicação, a nossa entrega para o Senhor é o que preocupa o adversário. Porque se nós estamos entregando o nosso coração, a nossa vida, estamos consagrando a nossa família, os nossos negócios, tudo que nós somos para o Senhor, nós temos um lar para ir, para voltar. Por que a gente fala, mas quando eu me posicionei, quando aconteceu, quando eu fui para as coisas de Deus, quando eu me entreguei, parece que as coisas ficaram um pouco mais complexas. Eu preciso também te falar sobre algo que não é porque eu e vocês servimos a Deus e oramos por pessoas e cuidamos de pessoas que a gente vai ser atacado toda hora, tá? Porque o que acontece é que as pessoas têm medo de fazer a obra com medo de retaliação. E a retaliação, ela acontece porque o inimigo, ele é ardiloso, tá? Ele é intrometido. Todavia, entretanto, também isso acontece por causa das brechas que nós damos. Ele tem legalidade onde ele tem acesso. Onde ele não tem acesso, ele não tem legalidade. Por isso que quando a gente fala, pode sair, sai daqui, está repreendido o nome de Jesus, isso que você está falando é uma mentira, sai, pronto. Nós temos força para repreender o mal, porque nós entendemos que aquilo não faz sentido nenhum. Só que o que acontece? Ele começa a querer minar as coisas da nossa vida, o nosso amor, a nossa entrega, a nossa fé, porque quando nós nos distanciamos do Senhor, quando nós damos legalidade para Ele, aí Ele não entra pouco, Ele entra muito, porque Ele é atrevido, intrometido. Então, quando o inimigo tenta tirar de nós a nossa esperança no Senhor, a nossa fé, a nossa alegria, o nosso amor por servir a obra, por fazer coisas por pessoas, ele está de alguma forma já tentando. E ele não tenta porque ele quer conseguir, né? Só que ele só não consegue porque o sangue de Jesus tem poder. E está repreendido em nome de Jesus. O que ele está tentando é tirar eu e você da presença. Porque não é só sobre nós estarmos na presença de Deus. Olha, me converti, aceitei Jesus, estou aqui no caminho, quero me batizar, ou me batizei, quero servir. Nós somos uma pessoa. Uma. Né? Nós somos uma pessoa. Que fazemos muita coisa, influenciamos no nosso lar, mas não é sobre nós sermos uma pessoa. É só nós sermos essa pessoa posicionada que leva a clareza e a libertação para outras tantas pessoas. Esses dias eu li uma frase essa semana e eu achei muito interessante porque falava que a única coisa que nós levamos para o céu são pessoas. E eu falei, olha que interessante. A única coisa que nós levamos para o céu são as pessoas. E não é, de fato. A nossa pregação, o nosso testemunho, a nossa forma de viver com o Senhor, é ela que faz as pessoas quererem conhecer o Senhor. É isso que faz as pessoas quererem ouvir e quererem mudar o seu próprio estilo de vida. A própria forma de pensar, de fazer e de falar. Não somos nós que conseguimos isso por si só. O Espírito Santo que convence, ele usa a gente para falar com as pessoas. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, não só verbalmente, mas quando a gente decide patrocinar o reino no sentido de eu vou ser uma seguidora e eu vou patrocinar também, eu vou investir no reino de Deus porque eu quero que o reino avance, eu quero ser participante do reino. É como se nós disséssemos, eu não quero ser somente alguém que fala, que ouve, eu quero participar. Eu quero que o reino conte comigo. Eu quero que as pessoas possam conhecer Jesus através de mim. Eu quero que aonde eu não posso ir, as pessoas possam chegar e isso eu vou ajudar as pessoas a fazer isso. É sobre a gente investir no reino de Deus para que o reino de Deus avance. Uma vez que eu e você já tivemos contato, já tivemos experiência, já tivemos... Isso não pode de jeito nenhum parar em nós. É proibido parar em nós aquilo que nós recebemos. Nós recebemos do Senhor. E nós precisamos promover o reino do Senhor, fazer ele avançar. Irmãs, eu sei que vocês já tiveram isso, eu não precisaria nem falar isso, mas só para dizer o óbvio que a gente precisa dizer, dá para comparar
algo que nós ganhamos naturalmente com ouvir uma pessoa, ver uma pessoa se libertar, tem comparação? Quando nós vemos alguém que está precisando de uma cura e o Senhor libera a cura através de uma oração, tem alguma coisa na terra que pode ser comparado a isso? Porque eu não encontrei ainda. Pode algo na terra, algo criado pela mão dos homens com sabedoria, ok, mas criado, pode algum eletrodoméstico, algum veículo, pode alguma coisa ser comparado com a libertação de uma criança? Com a libertação de algo que está acontecendo dentro de um casamento? Pode alguma coisa nessa terra se comparar com os milagres que vêm do Senhor? É óbvio que a gente precisa das coisas da terra, a gente consome, a gente vende, a gente está nessa terra, a gente precisa, né? Mas dá para comparar? Dá para comparar? É possível comparar? Porque eu não consigo comparar. Ah, mas isso daqui não dá para comparar, irmãs. Aquilo que o Senhor faz, está fazendo o tempo todo, não dá para ser comparado. Não é possível, não é passível de comparação. E aqui onde a gente vai ler, não há nada como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Não tem comparação. Porque o Senhor é um Deus que nos colocou em liberdade, em libertação. Quando eu ouço alguma coisa sobre isso, irmãs, quando eu ouço alguém dizendo assim, olha, está acontecendo uma questão lá, está acontecendo... É como se automaticamente aquilo tocasse em mim profundamente em relação à empatia. E ao mesmo tempo, uma parte de mim é empática no sentido de, meu Deus, que dor. Eu sei como é isso, eu sei parecido com isso, eu já ouvi falar sobre isso. E a outra parte de mim entra naquele fator de dizer assim, o que está acontecendo? Por onde que isso está entrando? Por onde que isso está se movendo? Por que isso está sendo feito desse jeito? O que nós podemos fazer para ajudar? O que nós podemos fazer para resolver? O que nós podemos fazer? Eu fico buscando no Senhor também a resposta. Porque uma coisa é algo estar acontecendo e outra coisa é a gente saber onde que aquilo está entrando. Sabe quando está muito frio e você fica procurando por onde está entrando aquele vento gelado? A gente que tem criança, né, pequena, ou não tão pequena assim, a gente acha que é pequena ainda, mas a mãe é a caçadora de vento, porque quando o filho vai dormir, o quarto do filho a gente quer que esteja bem fechadinho, quanto mais fechadinho, mais escurinho, mais aconchegante, mais a criança dorme também, né? Isso é estratégia. Quanto mais confortável, mais acolhedor, mais a criança dorme. Então vamos deixar o quarto da criança preparado para isso. Nós não somos aquelas que procuram quando alguma coisa está acontecendo. Quando alguma coisa está acontecendo na sua casa. Está entrando formiga ou está entrando uma barata. O que você fala? Por onde que isso aqui está entrando? A pergunta que a gente faz é essa. Por onde está entrando isso daqui? Quando está chovendo, começa a ter uma goteira, começa a ter alguma coisa. A gente pergunta o quê? Por onde isso daqui está entrando? Por onde está entrando essa água? Por onde está entrando esse bicho aqui? Por onde está entrando? Nós precisamos fazer uma autorreflexão. Nós precisamos fazer um mapeamento para saber por onde está entrando as coisas que estão acontecendo com a gente. Por onde está entrando? Porque não é somente só repreender o mal. Nós fazemos isso e quase que constantemente, diariamente. Não é somente sobre entender por onde, qual é a brecha que está acontecendo no meu casamento. Qual que é a brecha que eu estou dando nos meus relacionamentos com amizades? Qual é a brecha que eu estou dando na minha carne, na minha vida?
Aonde que o inimigo ainda está tendo legalidade? Por onde que o inimigo está tendo legalidade? As coisas só nos alcançam, irmãs, em relação ao mundo espiritual, a coisas que não são boas, quando a gente tem legalidade. O mundo espiritual trabalha com legalidades. Quando é lançada uma palavra e tem uma brecha, aí pega. Quando é lançado algo que existe uma forma de entrar, aí entra. Porque o inimigo trabalha por brechas. Por que a gente fala fechar brecha? Brecha é um negócio pequeno. Brecha é um negócio que não é grande, não é um buraco. Brecha é algo pequeno. Não é? Sabe fresta? Sabe fresta? Quando a gente fala fresta, é uma frestinha. É onde vem ali, ó, aquele rainho de luz. Efésios, não é essa palavra ainda, tá? Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não é para dar lugar. Percebeu que a discussão está ficando acalorada? Vigia. Percebeu que aquele lugar não é para ir? Não vá. Percebeu que a situação está... Vigia. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Mostra o que tem dentro da minha casa que está dando legalidade para as trevas. Pai, abre meus olhos espirituais em relação às coisas dos meus filhos. Às roupas, a brinquedos, a desenhos. Pai, abre os meus ouvidos para que eu possa perceber o que eu estou falando, o que eu estou cantando, o que eu estou ouvindo. Pai, abra a minha consciência para que eu possa perceber. Conforme nós vamos avançando no mundo espiritual, as coisas vão se tornando mais claras para nós. E não é para assustar, é para ter consciência, irmãs. É para ter posicionamento. É para tomar o controle na mão. É algo muito mais profundo do que parece. E o Senhor nos dá autoridade porque nós somos filhas. Eu estou colocando aqui porque nós vamos falar sobre algumas coisas aqui. Deixa eu só deixar o negócio aqui. Não é esse aqui, não. 7. O Senhor levanta a gente, as batalhas que se levantam perto da gente, a gente aprende a guerrear dentro de casa. Porque aí depois na rua você vai preparado. Salmos 46. 7 ao 9. Salmo 46, 7 ao 9. Aqui fala. Vamos lá? Salmo. Alguém coloca aqui para mim, por gentileza? Salmos 40. Você te percebe que é espírito que você expulsa, para na hora. Salmo 46, do 7 ao 9 diz assim:
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros ou queima os carros no fogo. Veja que a gente precisa do Senhor para as batalhas espirituais que a gente passa. Não tem como nós passarmos por batalhas espirituais sozinhos. Porque o mundo espiritual, ele age de uma forma em que, quando ele se revela para nós, não tem quem você chamar. A única pessoa que você pode clamar é o Senhor. E aqui fala que ele está conosco. Olha só que interessante. Ele é nossa torre segura. Sabe quando algo acontece, a gente vê muito essa questão de torres, de lugares seguros, onde tem guerra, né? As pessoas vão para um lugar por quê? Para não receber tiro, enfim. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa torre segura, a gente pode se abrigar nele. Uma situação espiritual que eu passei há algum tempo atrás, uns anos atrás, eu sentia que o Senhor estava me forjando para o que eu viveria no futuro. Eu sentia que era um... Sabe quando você não se alista para a batalha, mas você é convocado? É igual os meninos aqui na minha cidade tem, né? Não é tiro de guerra que eles falam, é exército mesmo. E tu tem exército. E tem gente que vai servir o exército que não queria servir o exército. Né? Foi convidado, foi preparado, tá indo lá pro exército. Eu sentia que eu tinha sido convocada para uma guerra que eu não tinha me alistado muito, mas que eu estava com condições para isso. Porque o exército faz isso, não é porque você não quer servir o exército que você não vai servir o exército. Se você tiver condições, se você passar por toda ali os itens, né? Isso aqui, esse checklist, foi isso. Você automaticamente entra, você passou mesmo, mas eu não quero. Mas aqui dentro dos critérios você foi escolhido. E eu sentia que eu tinha sido escalada para essa batalha, para essa guerra mesmo. Foi uma guerra. E eu não tinha me alistado. Eu não tinha. Eu cheguei lá, se alguém dissesse para mim, vai acontecer isso nessa guerra, vai acontecer isso aqui, nesse treinamento, nessa preparação, você vai ficar aqui. Eu olhando bem as letras miúdas, eu ia falar, olha, conheço pessoas mais preparadas que eu espiritualmente, tem pessoas ali que... Só que essas pessoas que eu e você queremos que elas vamos lá, vamos começar aqui já. Entendi. Toda vez que vem na sua cabeça uma pessoa num momento de aflição, ou toda vez que vem na sua mente um lugar, alguém para orar, naquele momento de desespero, naquele momento que você precisa de libertação ou alguém da sua casa, todo mundo que a gente lembra passou pela forja, passou por esse alistamento que talvez não foi tão assim entregue, não, eu vou fazer esse... Entenda que todo mundo que nós pensamos, eu vou chamar o fulano, vou chamar... Essas pessoas, elas passaram pelos processos que eu e você estamos sendo convidadas constantemente a passar. Essas pessoas que nós pensamos no momento, né? Nesse momento, pense que essas são as pessoas que nós vamos nos preparar para ser também. Não igual elas, porque elas estão modelando o mestre. Nós temos que fazer o quê? Modelar o mestre. Então, nós ficaremos parecidos, porque quem modela o mesmo mestre tem comportamentos parecidos. Por isso que nós nos parecemos tanto com as irmãs do coque que nós somos. Porque nós temos algo em comum. Nós oramos, nós pregamos, nós libertamos, nós cozinhamos, nós cuidamos porque nós somos mulheres sábias. Então, é óbvio que nós... Porque irmãs têm traços parecidos, comportamentos, porque... E pensa que nós somos irmãs em Cristo. É óbvio que nós vamos nos parecer na fala, no jeito.
iguaizinhas? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Diferentes, mas temos o ponto comum. Então nós oramos com intensidade, nós pregamos, nós temos fé, nós temos algo em comum. Por isso que nós nos reconhecemos quando nos encontramos e a sensação que nós temos é que a gente se conhece há muito tempo. É ou não é essa sensação que a gente tem? Às vezes eu recebo de vocês lá no Instagram, enfim, as irmãs do Coque, recebemos muito depoimentos, muitas fotos, que vocês encontram outras irmãs do Coque em alguns lugares, às vezes por causa da forma como se encontra. Vê, às vezes está com o livro, às vezes está com o caderno. Teremos mais itens agora, que vai ser assim, ó. Ontem nós passamos o dia todo, né, o dia praticamente, mas principalmente à tarde, criando produtos que vêm assim direto do papai. O Senhor deu algo pra gente assim que nós estamos olhando e falando, não é possível. Que isso vai ser uma obra, assim que estiver pronto, já é uma obra pronta. Irmãs, vocês não têm ideia do que o Senhor entregou. Porque nós ficamos olhando um para os outros. É isso, é isso, é isso, é isso. Ontem foi assim um dia de céu aberto naquele lugar. Parecia que nós íamos ser todos arrebatados. O Senhor falando, bradando, confirmando. O Espírito Santo ali. A gente não conseguia... Quem estava de pé não sentava, quem estava sentado não levantava. Porque viver com o Senhor é isso. Viver com o Senhor é viver assim algo que ninguém nunca explicou, conseguiu explicar. Por quê? Porque o Senhor ele traz novidades para nós todos os dias. O Senhor ele entrega os segredos que estão guardados nele. Irmãs, vocês têm noção que a gente fica... O que será que vai ser o próximo lançamento? A próxima câmera? E o Senhor tem segredos infinitos guardados nele, que ele revela aqueles que ele ama. Nós somos filhas de Deus. Então ele pega algo que ninguém sabia, que ninguém tinha visto, e fala assim, tô pra você. É seu. Ele pega o presente que é dele e fala assim, ó, sabe, filha? Olha que bonito isso aqui, você nunca tinha imaginado. Deixa eu falar pra você, nem você nem ninguém, tá? Isso aqui é segredo do papai. E ele entrega pra você o segredo dele. Fala, vai lá. Aí você olha pra aquilo e você fala, eu jamais... Por mais simples que seja, por mais complexo que seja, não existe. Quando o Senhor te entrega algo dele, acabou. É dele. Isso, eu confesso para vocês que é isso que renova a minha fé. Tem pessoas que renovam a fé naquilo que ouviram, que já passaram, que leram. Eu tenho a renovação de fé instantânea. Tenho por esses meios também, mas a minha renovação de fé instantânea vem porque é do meu perfil também, né? Eu sou do desafio, eu sou da mudança. Então a minha renovação de fé vem por onde? Por onde que vem? Porque eu falo, eu sei que o meu Deus é criativo e ele vai dar o escape. A minha fé se renova nisso de dizer, ok. A minha comparação toda, se houver alguma, ela diminui nesse momento quando eu digo, o Senhor vai prover algo novo. O Senhor vai trazer uma nova estratégia. O Senhor vai responder àqueles que obedecem o Senhor. O foco passa a ser esse, porque eu sei que o Senhor se move em novidade quando a gente se move em obediência. Se move em obediência que o Senhor se move em novidade. Porque às vezes você está indo por um caminho achando que você vai fazer do jeito que o seu marido vai se converter daquele jeito. Às vezes ele vai numa reunião de empresa e nessa reunião ele se converte mais do que se ele estivesse num culto. Porque o Senhor usa quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer para falar com a pessoa da forma que ele sabe que a pessoa vai entender. Não fica centralizando, minha irmã, se preocupando, achando que é do seu jeito, que é você que vai ter que carregar, que é você que vai ter que arrastar, que é você que vai ter que puxar, que é você que vai ter que empurrar. Não é assim. Deus opera de formas diferentes e de formas novas para cada necessidade. Ele age da forma como ele precisa agir, do jeito que ele quer. Não é da forma como a gente coloca os parâmetros para ele. Então, quando a gente pensa, nossa, para isso aqui precisava chamar tal fulano, para isso aqui precisava chamar a irmã, precisava chamar o pastor. Na verdade, o Senhor está dizendo para a gente, você precisa se tornar essa pessoa. Você e eu.
Somos nós. Só um momentinho, irmãs, que eu vou fechar aqui. Peraí. Somos nós que nos tornamos. Então eu falo pra vocês que eu entrei nessa batalha. Eu entrei nessa batalha que eu disse pra vocês sem me alistar. Hoje eu vou sair daqui a pouco, eu já arrumei meu cabelo. Glória a Deus. Tem dia que tem que dar um up, né, irmãs? E essa batalha que eu não me alistei, eu não me alistei na batalha. E ela foi uma das maiores batalhas que eu passei. O Senhor queria algo profundo, o Senhor queria algo intenso comigo. E eu já estava me entregando. Só que tinha algo que eu tinha receio. Tinha algo que quando acontecia, eu queria que outra pessoa assumisse o comando. Eu fazia muitas coisas, eu conversava, eu ajudava, mas essa questão da libertação, não. Essa questão da libertação, eu queria que alguém me socorresse. Eu orava pelas pessoas, eu ungia os meus filhos, eu conversava, eu ajudava pessoas. Mas a parte da libertação eu não queria. A parte da libertação eu falava, não, se acontecer qualquer coisa eu ligo para alguém. Se acontecer qualquer coisa eu vou... E você pode dizer assim, Amanda, mas você tinha muitos anos, né? Já era evangélica há muitos anos. Mas isso não quer dizer, irmãs, que você está posicionado. Eu já tinha visto de longe, principalmente, porque de perto não chegava. Eu tinha visto muito de longe, de perto eu não me aproximava. Eu tive a oportunidade de fazer, de aprender, não tanto, porque por mais que a igreja que eu frequentasse ela fosse pentecostal, ela fosse uma igreja assim, ela não tinha esse viés de libertação. Era como se isso não existisse muito, sabe? Existia uma igreja em específico que nós conhecemos até hoje que fazia isso com intensidade. As outras igrejas, elas viviam como se o mundo espiritual desse lado, como a libertação, não fosse tão necessária assim. Então, quando acontecia, que não era tão comum, era raro, inclusive, alguém ia lá, por cima, fazia, levava às vezes para uma sala, para um quarto fechado, e o culto continuava acontecendo. Então, aquilo que poderia ser explicado e ensinado como fazer, porque isso podia acontecer em qualquer lugar, era como se fosse algo... Existe não saberemos fazer, não saberemos o que fazer e a irmã A e B que faz essa libertação. Mas e na ausência da irmã A e B, quem vai fazer a libertação? E se a irmã A e B estiver viajando, estiver fazendo uma obra em outro lugar, estiver fazendo a obra no hospital, aí o inimigo não pode se manifestar porque não pode haver libertação. Só que você é condicionado pelo meio que você vive, até que você comece a questionar aquilo. Enquanto nós não questionamos, nós seguimos o padrão. Depois que nós questionamos, nós começamos a entender o que nós podemos fazer dentro desse padrão. Então, quando essa situação acontecia longe, acontecia lá, acontecia... Só que o Senhor tinha um chamado para mim. Assim como Ele tem para você. Antes de toda e qualquer coisa, antes de revelar, às vezes, inclusive, outros dons, pode perceber que esse dom, na verdade, não é nenhum dom, é um chamado, é uma ordenança. Pode perceber que antes de você saber o que você fará, como você fará a obra, muitas vezes o mundo espiritual, a questão da libertação chega primeiro dentro da sua casa. Antes de saber o que é ser evangelista, antes de saber o que é de usar o seu dom de tocar instrumento para a obra, o seu dom de fazer aquilo que você estudou para a obra, antes de qualquer coisa, muitas vezes o dom o chamado de libertação, ele se revela primeiro.
Perceba que o chamado para libertação, ele não aparece quando você se entrega para Jesus. Muitas vezes ele aparece na sua entrega para Jesus. Às vezes ele, inclusive, é um fator de aceleramento para você se entregar. Às vezes ele é um fator de união da sua família, de parceria ali. Às vezes ele é o ponto principal que une o seu lar de forma completa. Às vezes ele vem antes da conversão do seu marido, isso vem antes ele vem antes. Porque ele vem como uma situação que ninguém consegue explicar para mostrar pra gente que as coisas não são como a gente pensa. E sim como o Senhor estabeleceu. Às vezes a questão... Então, veja como nós já somos libertadores e libertadoras antes de servirmos, de termos a consciência plena de que nós queremos e vamos servir o Senhor. Antes que isso aconteça, antes que a gente dê um nome para alguma ministério na igreja, ou enfim, que a gente faça uma obra, antes de qualquer coisa, você já começa a perceber que essa questão de libertação já se manifestou para você em outros lugares. Isso já aconteceu no seu trabalho, às vezes quando você foi atender uma pessoa que você viu que ela não estava muito bem. Aconteceu um negócio com a criança que não está dormindo. Aconteceu um negócio com o filho que já não está querendo comer. Está acontecendo um negócio, então você fala assim, meu Deus. Aí você vai para o médico, você tenta ir, né? Muitos vão e, enfim, ficam tentando explicar. Porque, na verdade, eu e você não queremos acreditar que aquilo está acontecendo. E aí a gente começa a pensar na irmã A, na irmã B, na irmã C, na irmã D, na irmã E, na irmã F, na irmã G, na irmã H, na igreja A, B, C, D. Só que não dá tempo. Porque aquilo está acontecendo agora. Em tempo real. E não dá tempo nem de você achar o telefone do pastor, da irmã, não sei o quê. Porque aquilo está chegando e você vai ter que descobrir. E você está sendo forjada para fazer algo. E você fala, mas eu não sei fazer ainda. É assim mesmo. É assim mesmo. Porque nós vamos aprendendo, batalhando, nós vamos criando musculatura, nós vamos criando consciência, nós vamos criando experiência, batalhando. E por mais, e o Senhor não nos deixa desamparada. Só que por mais que a gente tente buscar isso lá fora, dentro de nós sabemos que somos nós que estamos sendo forjadas. Por mais que você tente, por mais que a irmã ore, por mais que tudo aconteça, você fala, Deus, eu entendi que eu estou me tornando essa irmã também. Porque você se apega e você vai se agarrar àquilo que você já aprendeu. Porque aquilo que você e eu já aprendemos já é o suficiente para a gente batalhar essa batalha nesse nível. No próximo nível, Deus manda recurso. Enquanto nós não utilizarmos as armas que nós temos, enquanto nós pegarmos... Enquanto nós segurarmos aquilo que nós já temos e ficarmos pedindo para outras pessoas outras coisas... Enquanto nós não gastarmos a carga dessa caneta, dessa caneta, dessa caneta, dessa caneta, e ficarmos pedindo, eu quero canetas, eu preciso escrever, Enquanto nós não utilizarmos aquilo que nós temos, nós não saberemos até onde nós conseguimos chegar. Enquanto nós não gastarmos, e é óbvio que Deus vai mandar um reforço, porque esse daqui são as armas, mas existem algumas outras armas que têm outras finalidades. Existem outras que dão mais destaque para aquilo que está sendo escrito, que circulam, que existem de outro. Mas isso também é caneta. Isso daqui também dá para fazer muita coisa. Dá para assinar contrato, dá para escrever livro, dá para escrever carta, dá para escrever receita, dá para escrever quanta coisa. Existe. Tem. Só que nós precisamos usar o que a gente é também.
Nós precisamos utilizar aquilo que nos foi dado, a autoridade. Quando eu passo por essa situação, quando meu telefone toca e eu ouço o que eu ouvi naquele dia, venha para cá que estamos com algum problema, um problema aqui que não é possível de ser detectado. Alguma coisa muito estranha está acontecendo aqui. E eu ouço isso de uma pessoa que é muito séria, que é muito centrada. Os minutos que eu levo de um lugar que eu estava para o lugar que eu ia, e veja, ouçam o que eu vou dizer para vocês. Eu estava tomando café com uma irmã que depois de alguns meses seria consagrada pastora. Eu estava nesse lugar, tomando um café. Naquele momento, eu falei tchau, preciso ir, me despedir e fui sozinha. Não sabia o que estava acontecendo de fato, precisava ir para o local, mapear o local. E quando eu chego para mapear, eu vi a complexidade da situação. E eu queria acreditar de toda a minha alma, de todo o meu coração, que aquilo não era espiritual. Porque aí tinha chegado a hora de eu colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido. Já não dava mais. Porque no ambiente, eu era a pessoa que precisava agir. Só tinha eu para agir, nesse caso. E eu não poderia sair dali sem essa solução. Quando eu olho para a situação e eu falo, só o Senhor é Deus. Só que eu não estava ainda detectando o que estava acontecendo. Porque aquilo que eu tinha aprendido tinha acumulado. E agora era hora de eu utilizar todas aquelas ferramentas. E a hora que eu olho para aquela situação, é óbvio, vocês não têm dúvida que eu liguei para minha mãe, né? Vocês não têm dúvida que eu liguei para minha mãe. Só que a minha mãe estava a 300 quilômetros de distância. Nem que ela quisesse, ela chegaria ali. E nem que eu quisesse, porque eu queria mais que ela. E eu conversei, nós oramos eu, ela, uma irmã de oração. Mas quem tinha sido alistado para aquela obra, para aquela guerra, tinha sido eu. E aí tem experiências que nós precisamos passar para nós entendermos a nossa pequenez e a grandeza do Senhor. Nós precisamos passar por algumas coisas para entender o que está escrito aqui, ó. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo, queima os carros no fogo. Quando eu vi a batalha, eu vi a guerra e eu vi a minha insignificância em relação ao que eu poderia fazer se não fosse o Senhor, a primeira sensação que eu tive foi que o chão abriu embaixo dos meus pés. Essa foi a primeira sensação. Na verdade, eu estava sentada no chão, com as pernas esticadas. E eu olhei para a situação e eu vi como se o chão se abrisse. Parecia que eu estava em queda livre. Porque essa é a nossa mente, a nossa alma e a nossa necessidade de controle. Né? No primeiro momento é isso que acontece. Some o chão. Depois que a minha consciência, né, a minha mente entendeu que não era sobre isso, ela começou a buscar no meu subconsciente, provavelmente, uma resposta. Porque não estava no consciente já. Não estava na superfície a resposta. Não estava ali no que eu podia fazer. Não estava ali. A hora que eu busquei todas as caixinhas e falei, pode ser isso. E eu abri todas as gavetas. E eu não achei nenhuma resposta. O meu consciente deu aquela bugada de dizer, não temos resposta aqui. Vamos para o subconsciente? Vamos buscar
Vamos buscar em outros lugares, vamos buscar aqui, ó, vamos buscar resposta de uma outra forma. Foi aí que eu cheguei dentro da situação no mundo espiritual, que eu falei, isso aqui é espiritual, então. Irmãs, foi a maior experiência que eu já vivi, porque foi uma experiência que eu passei sozinha. Com a minha mãe no telefone. Só que depois chegou uma hora que a minha mãe teve que desligar o telefone. Eu já estava com ela mais de uma hora no telefone. E ela orando de lá e eu orando daqui. Aí chegou uma hora que eu tive que desligar o telefone. E eu tive que lidar com toda aquela situação. Que se estendeu por toda a madrugada. Se estendeu até o outro dia. E eu peguei essa informação na época e guardei numa caixa. E falei, isso aconteceu uma vez, isso nunca mais vai acontecer. Na mesma semana, eu estava em um outro local e aconteceu uma manifestação espiritual novamente, do meu lado. Do meu lado. Inclusive, era um espaço apertado que não tinha como eu sair, porque tinha várias pessoas, e uma pessoa teve isso e manifestou isso. Do meu lado. E aí eu já não agi mais como eu agiria antes. Saindo de perto, chamando alguém, embora tivesse autoridades ali eclesiásticas, né? Que vieram, que perceberam e vieram, mas a primeira ação foi minha, porque eu que estava do lado. Até que alguém chegasse, porque não dá, irmãs, para nós sermos irmãs do coque, nós sairmos correndo de uma situação espiritual. Quem corre de nós é o inimigo, não a gente. Como pode uma filha do Senhor, posicionada, temente ao Senhor, orientada, correr do mal? É Ele que foge de nós. É Ele que tem que sair. É Ele que tem que olhar pra gente e falar, chegou o perigo aqui. Chegou alguém para me incomodar. Somos nós que nos posicionamos. Eu sei que pode ser que você esteja passando por isso, esteja ouvindo isso, e você também, como eu lá atrás, dizia, eu não acredito nisso. Não pode estar acontecendo. A minha vida era tão comum antes. Eu queria que isso fosse alguma coisa. Eu queria acordar desse pesadelo. Esse fato aconteceu e me trouxe muito para a parte de libertação. Não foi instantâneo. Demorou alguns meses, talvez anos, para que hoje eu, de fato, me posicionasse mais sobre isso. Tenho me aprofundado, tenho pesquisado, tenho buscado. Porque foi nos dada essa autoridade, então nós temos que tomar posse dela. Mas nós sabemos também que existe um posicionamento que é do Senhor, que brechas precisam ser fechadas e que nós precisamos ter autoridades para isso. Passado alguns meses desse episódio, acontece de novo dentro da minha casa. E dessa vez foi para a conversão do meu marido. Por isso que eu falo que antes de você se converter, você já tem situações espirituais. Antes da gente entender quem a gente é, porque o Senhor já está explicando pra gente desde que a gente nasceu, mas a gente demora para entender. Antes de nós entendermos quem nós somos, aquilo já se revela para nós. Então todos nós já somos nós somos libertadoras natas. Antes de descobrirmos o que faremos, como utilizaremos o nosso dom, nós já temos que entender, eu estou escalada, eu estou selecionada, eu estou para libertar. E aí uma situação espiritual acontece dessa vez dentro de casa de novo. Só que como eu já tinha tido a minha experiência, aquilo que se tornou muito mais detectável. Não que era fácil, só que foi necessário para a conversão do Rafa. A situação tocou naquilo que o Rafa mais tinha ali como um cuidado.
E ao atormentar o Martim, o Rafa se converte. Porque já não era mais sobre aquilo que estava acontecendo, não era uma questão de casamento, não era uma questão profissional, era com o filho. E aí quando isso acontece, então antes dele ser convertido, ele já teve que fazer a libertação do próprio filho. Porque o Martim ouvia, o Martim via, o Martim, ele estava nessa situação em 2 madrugadas. E foi aí que o Rafael teve que intervir. Aí ele entendeu que não tinha como, com outras armas, com outras ferramentas, com conhecimento, ajudar a pessoa. Então o Senhor pede para trazer essa palavra hoje para nós. Ele está conosco. O versículo diz, Ele está com você. Ele é a sua torre forte. A sua torre segura, mas ele precisa te forjar, minha irmã. Ele vai precisar te forjar. Porque, como eu disse para vocês, a autoridade que nós temos no lar é nossa. Alguém pode ir, pode orar, só que a única pessoa que pode fechar a brecha que existe dentro de uma casa é você, da sua casa, e eu da minha casa. Até porque se a gente vai fazer uma obra e a pessoa não está com o coração aberto, ela não está verdadeiramente entregue, eu não posso chegar na sua casa e dizer para você, tire isso daqui. Eu posso te dizer assim, olha, isso daqui não é algo da parte de Deus. Você concorda que seja retirado? Ó, o Senhor me mostrou isso daqui. Da onde que veio isso daqui? Da onde que veio isso daqui? Se eu e você não nos posicionarmos na criação, na direção dos nossos filhos, se a gente não tomar essa posição, essa ação, o inimigo vai ter legalidade para entrar quantas vezes ele quiser. E eu não posso dizer para os seus filhos, eu não posso dizer para o seu marido, eu não posso dizer espiritualmente. O que eu posso dizer, olha, isso aqui tem algo aqui que precisa ser retirado. Peça a direção de Deus, peça. Porque que acontece? Na emoção a gente diz que quer. Só que quando a poeira baixa, às vezes a gente fala, mas eu não queria ter me desfeito, eu não queria, não sei se era isso mesmo. Então o Senhor sabe como trabalhar com cada um de nós. O Senhor sabe como tratar com cada um de nós, porque nós também somos duros. Nós também somos difíceis. Nós somos, quando o pecado bate ali, quando a raiz vem, a gente é. Então não dá para dizer que não é, entendeu? Não dá para, não tem como eu ter não dá para ter OAB espiritual para dizer, Senhor, eu vou advogar essa causa aqui. Senhor, essa causa é minha, não. O Senhor sabe como trabalhar com cada um de nós. O Senhor trabalhou comigo, irmãs, de um jeito que depois de 10 anos, morna, eu voltei. E se eu fosse contar para você a história na época, você, do jeito que a gente sabe explicar uma história favorável a nós, eu conseguiria te convencer que eu não estava fazendo nada de errado. Eu conseguiria perfeitamente te convencer disso se eu estivesse conversando com você. Por isso que o Senhor sabe quem nós somos. E Ele sabe como mexer com a gente. Então Ele mexeu comigo num ponto para dizer assim, querida, sou eu e você. Sou eu e você. Então o Senhor me encontrou de um jeito, que falou assim, olha aqui, chega. Então a autoridade dentro do nosso lar, a autoridade dentro da minha casa, irmãs, é o Rafa e eu. Não é o meu filho, não é, por mais que a minha mãe venha aqui e me ajude, não é a minha mãe. Porque ela pode dizer algo que ela percebeu, que ela sentiu, e a hora que ela virar as costas, eu for lá e colocar de novo. Ela pode ter pela intimidade que ela tem com o Senhor, pela profundidade que ela tem com o Espírito Santo, ela pode dizer, Amanda, isso aqui, ó. Dá uma olhadinha, isso aqui tá esquisito. E a hora que ela sair, eu falo, ai, tá bom, nossa, ai. E voltar para as mesmas práticas. Porque quem tá dentro da nossa casa com a gente é a gente. E as pessoas que moram com a gente. E quem diz para os nossos filhos, enquanto eles comem do nosso arroz, do nosso feijão, e enquanto eles moram com a gente, por mais que eles tenham o quartinho deles, a gente coloque tudo bonitinho lá, a gente pague as coisas que eles querem, quem manda na casa é o pai e a mãe.
Porque na hora que bate o dia mal na porta, a hora que a situação chega, não é a criança que vai resolver a situação, é você e eu. Então, quem é autoridade na minha e na sua casa somos eu e você. Ah, mas ele gosta tanto dessa coisinha. Então, agora ele vai deixar de gostar. Ele vai gostar depois eu vou explicar para ele. Eu explico primeiro, olha, isso daqui não é legal, isso aqui não vai entrar na nossa casa, isso aqui é um portal espiritual, vamos pesquisar a origem disso daqui, vamos ver de onde que saiu isso daqui, eu não encontrei isso aqui na Bíblia, eu não encontrei isso daqui... Ai, mas eu gostei. Então despeça com amor disso aqui que você gostou, meu querido. Fala tchau para isso daqui com carinho. Você gostou, né? Depois de tudo que a mamãe explicou pra você, depois de tudo que a mamãe disse pra você que agora a mamãe sabe, depois que tudo que você ainda insiste em dizer pra mim que você quer, então despeça com carinho. Que aqui em casa não vai ficar, tá bom? Enquanto a gente não fechar as portas e as brechas, irmãos, não adianta a gente pedir oração. Que a oração resolve aquele momento. Mas o inimigo tá dizendo assim, a hora que a irmã for embora, a hora que vocês desligarem o louvor, a hora que acontecer tal coisa, eu vou ficar observando aqui se eu vou poder entrar de novo lá. Se a porta está aberta, está tendo acesso. Se você fechar a porta, por mais que ele tenha tentado, você vai falar, escuta aqui, vai para fora, que eu não te chamei aqui dentro. Aqui você não tem legalidade, aqui você não tem abertura. O que você está fazendo aqui, seu intrometido? Agora, se ele encontra uma suíte presidencial para ele ficar, irmãs, desculpa, mas o que vai fazer? A minha batalha com o Rafa na época, quando eu explicava isso para ele, é dizer assim, não é sobre o que nós estamos fazendo, o que você... É sobre a legalidade espiritual. O beber socialmente, na época que ele conseguiu desenvolver, não é sobre... Tudo bem, estava dentro de casa, comprava, era aqui. Mas eu tenho um jovem dentro da minha casa. Eu tenho um jovem que está crescendo, está tendo liberdade, que de repente pode virar e falar, posso provar? E eu sou filha de pai alcoólatra, e o Rafa também. É crescer colocando a criança, abrindo um espaço e dando legalidade, dando liberdade para ela conviver num espaço. Eu não estou dizendo a gente sair da sociedade, de gente... Não, vocês estão entendendo que vocês são inteligentes como eu. Nós somos tudo inteligente, nós somos sábias, nós somos mulheres posicionadas. Nós somos, olha, nós estamos top. Nós convivemos, nós entramos... Eu quero entrar com a minha família, assim, numa festa, se preciso for, se tiver isso, tiver o que for, para pregar o evangelho. É para isso que eu fui chamada, para reunir aqui os meus pintinhos, instruí-los para eles irem para o mundo combater o mal. Não para eles serem motivos, serem parecidos com todo mundo. Quando nós nos tornamos parecidos com todo mundo, a gente perde a função. Entendeu? Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. Então, quando aconteceu a questão espiritual, veja que se passa pela tua mente, em algum momento desse, buscar alguém lá da festa que você estava. Não tem. Ninguém pode ajudar a gente se não for o Senhor. Então a gente tem que andar assim, ó, com o Senhor. Ó, é aqui, ó. O Espírito Santo, meu amor, é aqui, ó. Braço dado comigo, pelo amor, não me solta, não. Não me solta, não me solta, não me solta comigo aqui, vamos comigo aqui, vamos... Porque no dia mal, minha irmã, no dia da dificuldade, uma coisa é você olhar e falar, Senhor, eu sei que isso é uma prova e eu vou passar por ela. Outra coisa é o Senhor falar, Senhor, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa. Só que essa tanta coisa, tem coisa que Deus já mandou você fazer. Tem coisa que Deus já mandou você tirar. Tem coisa que Deus já mandou você se posicionar. Tem conversa que Deus já mandou você ter com seus filhos. Tem conversa que Deus já mandou você ter com seu marido. Então, o que eu posso fazer, irmãs? Eu não consigo. Porque tem hora que eu também não quero ter conversas aqui em casa, sabe? Tem hora que eu também queria fazer uma vista grossa, mas o Senhor me impulsiona. O Senhor me pega, o Senhor me leva e fala, vai conversar sim, vai orar sim, vai falar sim, vai fazer isso aqui também, vai fazer aquilo ali. Eu também não quero. Eu também amaria. É uma delícia. Ó, fica aqui, ó, rolando o feed. Ó, fica aqui. É uma delícia. É uma delícia ficar assistindo série sozinha, é uma delícia.
Mas nós não fomos chamadas para isso. Isso aí é um pouco de lazer. Agora a gente está trocando esses momentos por momentos de mesa. Por dizer, está acontecendo alguma coisa aqui e nós vamos nos posicionar, eu vou orar. Ah, mas eu não acredito. Então tudo bem, querido. Mas a autoridade espiritual aqui da casa é a mamãe, tá bom? Se você não acredita, não tem problema. A mamãe acredita por você, tá? Esse desenho aqui, querido, eu não quero mais, tá? A gente vai, é conversa. Eu sei que dói, mas porque a vontade é de apertar o botão de desligar na cara. A verdade é essa. Tô sendo hoje bem natural com vocês, porque pra agilizar a conversa. Dá vontade de tirar a tomada da tomada, dá vontade de cortar o fio, dá vontade de falar, Alexa, desliga a TV. Na cara da pessoa, porque agora você já percebeu que é espiritual. Só que agora você está sendo forjada também não só para libertação, como para ensino. Agora que eu e você já percebemos que é espiritual, não é só somente pá, é espiritual. Agora é espiritual e ainda o Senhor está usando esse espiritual para o quê? Trabalhar no nosso coração. Para amassar o barro. Filha, é espiritual, mas agora você vai falar com amor, você vai instruir. Filha, é espiritual, e agora você vai ver como que são as questões espirituais, vai explicar pro teu filho, você vai ver que ele não vai gostar. Filha, é espiritual, agora você vai ver que agora seu marido, agora você entrou, irmã. Mergulhamos. Mas o importante é saber que o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, para a gente vir e ver as obras do Senhor, e que Ele dá fim também às guerras, tá? Chega uma hora que Ele diz assim, ó, chega. E Ele quebra o arco e despedaça a lança e ainda destrói os carros, queima no fogo. O Senhor põe fim na guerra também. Ele só nos ensina. Isso Ele ensina. Mas chega uma hora, eu vi o dia que o sol nasceu mais brilhante, falei, ih, a obra acabou, graças a Deus. Chegamos ao fim de mais uma batalha. O Senhor está pondo fim em algumas batalhas aqui hoje. Mas não esqueça de escrever os aprendizados que essa batalha te trouxe. Não precisa ter medo. Tomara que isso nunca mais aconteça. É óbvio, é isso que a gente pede. E pode ser que realmente que nunca mais aconteça. Só que pode ser que aconteça com alguém. Pode ser que você tenha que pregar essa palavra para alguém. Pode ser que você tenha que permanecer para que isso não aconteça de novo, para você colocar em prática aquilo que você aprendeu. É só colocar em prática o que aprendeu. Não é para ficar com medo. Eu aprendi isso daqui, eu aprendi que isso aqui, eu aprendi que isso aqui. Qual que foram os aprendizados que essa prova trouxe para mim e para você? Quais foram os aprendizados que essa batalha nos trouxeram? Foram muitos. Foram muitos. Infinitos. Infinitos. Você vai reconhecer quando aquele barulho for quando aquele olhar, você vai reconhecer. O mundo espiritual agora se tornou real para você. Agora você pode, inclusive, falar sobre isso. E com os aprendizados que teve, entender que é só seguir o Senhor de corpo, alma e espírito. Porque é só Ele por nós. Vamos fazer uma oração aqui de agradecimento por esse fim dessa guerra. Se você está passando por algo, agora é o momento de receber também a libertação. E agora sentar, passar um café, sentar na varanda, olhar para o horizonte e falar, Senhor, eu vou escrever tudo que eu aprendi, tudo que essa situação me moldou, tudo aquilo que me forjou. É fim da guerra, irmãs. Por mais que eu falei sobre toda a batalha e a competência de um soldado, mas a guerra também o Senhor falou que põe fim, Ele queima os carros e Ele põe fim nas guerras. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na Tua presença nesse momento. Pai, estou aqui, Pai, como uma voz, mas não só como uma voz, Pai, que está dizendo sobre aquilo que passou. Estou aqui como alguém, Pai, que sabe o Seu poder, Pai. Que sabe, Pai, o quanto o Senhor é o Senhor dos exércitos. A Tua palavra é clara que diz que o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso abrigo, o nosso refúgio. E o Senhor põe fim, Pai, às batalhas espirituais também. Queima os carros no fogo, despedaça, Pai, o arco, a flecha, quebra, Pai, tudo aquilo que se levantou. Então, em nome de Jesus, Pai, toda essa batalha que está dentro da casa das minhas irmãs, Pai, toda essa situação que instalou, Pai, toda essa perturbação, Pai, todo esse levante de Satanás no meio da família, Pai, no meio dos filhos, no meio do casamento, Pai, seja como for, Pai, tudo que se levantou, Pai, nós damos uma ordem agora que está repreendida em nome de Jesus. O Senhor me traz no espírito fortemente que é o fim da guerra, Pai, que é o momento final, Pai, que é o encerramento de todas as coisas, Pai, mas o Senhor também nos ensina, Pai, como batalhar,
batalhar, Pai, novas guerras, Pai. Como nos posicionarmos em frente a novas batalhas, Pai. Como estarmos preparadas, Pai. Como estarmos posicionadas para aquilo que o Senhor nos pediu, Pai. Pai, nós somos pessoas, Pai, mulheres, Pai, sábias, inteligentes, capazes, Pai. Que sabemos como temos que nos posicionar com os nossos filhos, no nosso lar, Pai. Dentro do nosso casamento, na educação daqueles que o Senhor confiou a nós como herança, Pai. Então nos dê cada dia mais autoridade, posicionamento, Pai. Nos dê, Pai, visão, Pai, audição aguçada espiritual, para que a gente não deixe, Pai, o inimigo ficar entrando e se andando dentro da nossa casa, Pai. É da porta para fora, Pai, que nós já repreendemos, que nós deixamos, Pai. É na porta para fora que nós deixamos o tambor de lixo para jogar as coisas que não pertencem à nossa família, Pai. Nós temos que ser posicionadas porque o reino espiritual, Pai, trabalha com legalidade, Pai. Nós somos suas filhas e dentro dessa patente, Pai, nós temos autoridade, mas nós precisamos nos reconhecer e nos posicionar, Pai. Muito obrigado, Pai, porque hoje, Pai, é o dia final dessa guerra, Pai, que para muitas pessoas durou dias, meses, Pai, talvez até anos, Pai. O Senhor disse aqui que o Senhor, Pai, queima os carros de guerra, queima os carros no fogo, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que o mundo natural tem que ser combatido, Pai, de forma natural, mas o mundo espiritual, Pai, sobressai a todos os outros mundos, Pai. Então nós te louvamos e te agradecemos por essa libertação. Te louvamos e te agradecemos pelos aprendizados, Pai, por mais que nós não, se nós tivéssemos visto, Pai, o que aconteceria, nós nunca teríamos nos alistado, Pai, nessa guerra, nessa batalha, Pai, mas nós saímos dela muito mais preparadas, forjadas, Pai, muito mais, Pai, maduras, Pai, muito mais experientes daquilo que o Senhor nos confiou, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou, Pai, esteve conosco, Pai, e nos preservou e agora nos retirou dessa batalha. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém, irmãs? Deus seja louvado. Ai, glória a Deus. Amém, 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 amém. Amém? Fiquem na paz, tá? Que batalha, né, minhas irmãs? Se Deus não revelar, Deus não queimar, Deus não fizer, a gente não consegue fazer nada. Se Deus não for por nós... E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será também contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nada nem ninguém. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Fiquem com Deus. Amanhã nós estamos de novo às 6 horas. Agora eu vou para uma imersão de libertação espiritual. Olha como o tema veio hoje, eu não sabia qual que era. O Senhor deu esse versículo de manhã. E hoje, no dia que a gente vai para uma imersão, eu e o Rafa estaremos numa imersão sobre libertação, sobre essa parte espiritual, sobre posicionamento espiritual. E eu vou junto com o Rafa. Então, se você aí, só para fechar com esse bônus, se você aí tem dúvida se o seu marido vai se converter, se a sua prova é nesse sentido, eu estou dizendo para você de um marido que não nem imaginava, nem se... Rafael precisa contar o testemunho dele completo para vocês. Ele precisa contar as coisas que ele passou, que ele fez, o mundo que ele andou, tudo o que aconteceu. Vocês conheceram a gente agora, irmãs, mas quem conheceu a gente antes iria dizer a mesma coisa que poderia falar do seu marido hoje. Esse daí, pentecostal, rapaz, mas nunca. E quem quis ir, eu também queria, óbvio, mas quem chamou e quem quis ir para esse evento hoje de libertação foi o Rafael. Foi ele que disse, eu falei várias vezes para ele, Rafa, posso comprar o ingresso? Vamos comprar? Como vai ser? Pode comprar. Aí demorei um pouquinho, passou uns dias, falei, Rafa, podemos fazer? Ele falou, pode comprar, achei que tinha comprado. Ele que desejou ir, irmãs. Ele desejou ir para um evento de mais de 12 horas. Vai dar umas 14 horas de conteúdo prático e sobre libertação. Pense que nós vamos para um ambiente que nós não sabemos. Nós sabemos que tem o aprendizado, o conteúdo, mas é um mundo espiritual aberto, nesse sentido do Senhor nos ensinar. A libertação na prática, como o Senhor pede que nós façamos. A forja, Ele quis ir nesse evento. Então nós estamos saindo de viagem daqui a pouquinho. É um dia só.
Mas é em outra cidade, nós estamos indo para esse lugar onde o Senhor vai nos ensinar. E para trazer conhecimento para vocês também. Porque a gente sempre, eu falei isso pro Rafa, a gente sempre amou estudar, a gente sempre gostou mesmo de estudar. Tanto eu quanto ele. Esse é um valor que nós temos. E agora o Senhor pede pra gente fazer isso para a parte espiritual, para a obra dele. A gente sempre fez isso para saber cuidar de empresas, de pessoas, cuidar de negócios, mas eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu tenho sido agora, quando eu uso tudo isso para o Senhor. Muitos projetos nascendo, muitas coisas, o Senhor revelando muitas coisas. E o meu coração, ele transborda de satisfação no Senhor, porque poder usar o que a gente faz, irmãs, naquilo que o Senhor deseja, para a obra de Deus, para a salvação, para a libertação. E eu hoje estou indo para aprender, mas estou indo acompanhando o meu marido, que já foi um libertador lá atrás, sem que ele soubesse, quando ele fez isso para ajudar o Martim. Só que agora ele quer saber como fazer isso mesmo. Então Deus seja louvado. Não desanime, não desista de orar pela sua família, não desista de investir, não desista, a sua igreja é a sua casa. A sua igreja é a sua casa. É ali que você põe louvor, é ali que nasce o seu púlpito. Não desista de falar, não desista de... não, sabe? Mas faça posicionada, faça o que Deus manda. Quando Ele pedir para conversar, você conversa. Quando Ele pedir para você avançar, você avança. Se Ele pedir para você recuar, você recua. Ouça o que o Senhor está dizendo. Ouça, assim, abra o coração. Hoje eu ver o Rafa entregue dessa forma. Irmãs, algo que eu, lá atrás, a gente foi para o nível hard já. E para um evento de libertação, irmãs, é nível hard. É hard. Coisas que a gente olhava de longe e falava, que é isso? A gente ir para agora aprender para ser um casal de libertadores? Só por isso, né, irmãs? Jesus, para mim, já voltou. Então não desista. Quantos relatos que eu vejo de amigas, de irmãs, que eu recebi ontem um depoimento. Eu recebi ontem um depoimento de uma de vocês, não vou lembrar o nome agora, irmã, mas tá aqui, eu guardei com tanto carinho, que o marido falava, nunca você vai ver, jamais, eu não vou, vai se batizar agora, esse mês. Ela mandou uma foto pra mim, da família dentro do carro, ela com o moletom das irmãs do coque, ele sorrindo, irmãs, chega até arrepia. Que se não for para isso, minhas irmãs, que a gente vive, para que a gente vive? Para quê? Para quê? Diga para mim. Para comprar algo, para ter algo? Dá para comparar? Uma foto de uma família que está indo, ele vai se batizar, ele teve um encontro com o Senhor. Diz que o homem está assim, ó. A benção da benção. Ela mandou uma foto da família. Vocês confiam as coisas mais preciosas de vocês para mim. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma foto. Vocês estão colocando uma foto da família de vocês. Aquele testemunho. E eu acho lindo porque vocês falam do começo ao fim sobre o poder de Deus. Vocês me agradecem porque vocês são muito generosas, mas vocês sabem que eu sou só um instrumento igual vocês. Não existe idolatria, não existe nada. Só existe comunhão. E quando vocês colocam o depoimento, falam de Jesus, da transformação, eu fico do lado de cá só chorando. Falo, Deus, é pra isso. É pra isso. E eu amo vocês, tá? De verdade. Quando vocês me verem, onde a gente se encontrar, venha me abraçar, eu amo encostar a cabeça aqui, ó, em vocês, ouvir, olhar nos olhos. Eu amo tudo que o Senhor tem feito pra nós. Tá? Eu vou lá. Mas amanhã, independente do horário que eu voltar, pode ser que eu volte de madrugada. Amanhã, às 6 horas da manhã, eu estarei aqui com vocês. Eu amo você. A minha gravidinha mais linda aqui, ó. Eu amo você, amiga. Eu amo vocês, tá, meninas? Fiquem com Deus. Até amanhã.